Fábio, vou ser bem direto. Sou um líder de uma equipe grande, tenho que dar feedbacks constantes, mas algumas pessoas reagem muito mal aos meus feedbacks, né? O que eu posso falar? Existe algum truque especial para dar feedback negativo? Em primeiro lugar, não existe feedback negativo. Pode existir um feedback mal feito, mas negativo não é nunca, porque o feedback é para ajudar a melhorar. Então essa palavra negativo não combina com feedback. Então, eu também vou ser direto com você. Dar feedbacks é uma tarefa bem difícil, bem complexa. Ambas as partes ficam tensas. Vou trazer algumas coisas, alguns aspectos que eu acho que vai te ajudar a enxergar de uma maneira diferente e também algumas dicas sobre feedback. Antes de tudo, eu vou falar da importância que o feedback tem no desenvolvimento da equipe. Na verdade, a gente não conhece muito bem o conceito de feedback. Se nós recorrermos à origem da palavra feedback, quem usava essa palavra era a NASA. Os foguetes eram teleguiados e não tripulados. Então eles mandavam a posição que estavam, longitude, latitude, e a NASA em feedback retroalimentava ou redirecionava. Então, pessoal, a primeira parte importante é nós entendermos qual é o verdadeiro conceito de feedback. Ele vem lá da NASA. É um termo da eletrônica, que quer dizer retroalimentação ou redirecionamento. Traduzindo, retroalimentação quer dizer... é por aí mesmo, segue desse jeito, continua neste caminho. Redirecionamento é o quê? Dizer... não é desse jeito, você não deve fazer assim. Então o conceito fica claro para nós. Então não existe negativo. As duas alternativas eu estou melhorando. Por exemplo, quando eu vejo um colaborador super concentrado no trabalho, dedicado, eu tenho que retroalimentar isso, dizer... legal que você se concentrou e conseguiu terminar o relatório. Legal também que você falou num tom de voz muito educado com o cliente. Isso é retroalimentação. Eu estou dizendo, o caminho é por aí, faça isso bem. Agora, tem momentos que eu preciso redirecionar. Por exemplo... olha, o tom de voz que você falou com o cliente não foi bom. O cliente estava alterado, preocupado, tenso. Você tem que ser tranquilo para dar conta. Olha, o relatório era complexo e você interrompeu várias vezes. Não é dessa forma que se faz um relatório complexo. Estou redirecionando. Então, quando a gente entende o conceito de feedback, nós acabamos na mesma hora com essa visão de que feedback é negativo. Uma coisa importante dentro do conceito de feedback, a pessoa tem que estar preparada para isso. Ela também precisa entender esse conceito. Se ela não entender esse conceito, não vai adiantar nada. Aliás, eu acho que nem o líder entende muito bem esse conceito, né? Que veio lá da eletrônica e tal. Por isso a gente precisa revisar, buscar a origem do que nós tínhamos e a partir daí repensar a forma que nós damos feedback. Uma das dificuldades para se dar feedback é que algumas palavras se transformam em emoções. Quando você diz nunca faz isso, desmotivado, preguiçoso, mal feito, sempre, essas palavras se transformam em emoções e não são boas para feedback. Lembre, feedback remete ao futuro, é para mudar o futuro, não crítica sobre o passado. Então, retire todas essas palavras mais ácidas do feedback e pense se o que você vai dizer está remetendo ao futuro, à melhoria. É um redirecionamento ou uma retroalimentação, não é uma avaliação do passado. Fazendo um exemplo da realidade, quando você erra um caminho, o Waze fala para você... eu falei, eu desenhei, você não acertou? Não, o que o Waze faz? Ele só calcula nova rota. Então, ele está sempre redirecionando ao futuro, né? E não avaliando o passado, que ele já desenhou um caminho várias vezes e você não conseguiu acertar. Duas perguntas importantes. A primeira delas, se não houver feedback, como as pessoas saberão o que tem para melhorar? Sempre que é colaborador tem uma questão em mente.
né? Você é meu chefe. Pode me demitir, pode me promover. Eu preciso saber o que você está pensando. Por isso que é sua responsabilidade dar feedback. E a segunda pergunta, acho que é mais difícil ainda, ser franco magoa as pessoas? Será que se eu disser que você não está bem, eu vou achar que estou te magoando e a pessoa vai ficar magoada? São dois dilemas, duas perguntas que a gente precisa responder antes de começar a fazer feedback. Temos também uma afirmação que dói um pouco. Ao avaliar o liderado, eu estou me autoavaliando. Se eu disser... Quem é o chefe do time? Quem é o líder da equipe? Se eu disser... Faz 6 meses que você não está com bom desempenho. Quanto por cento eu tenho de parcela de culpa nisso? Né? Então, quando eu dou um feedback, eu estou me autoavaliando como líder, não adianta, porque essa pessoa faz parte da minha equipe. Então, tudo isso são coisas que acontecem na nossa mente, até no inconsciente, por isso que nós temos dificuldade de dar feedback. Mas eu vou resolver isso. Vou trazer um modelo mais simples para a gente dar feedback. Uma das dificuldades para não se dar feedback é a falta de um modelo. Quando você tem um modelo, você passa a fazer feedback com mais tranquilidade, né? Então, um modelo legal é colocar o que aconteceu, qual foi o efeito e a minha expectativa. O que aconteceu? O relatório do dia 30 não foi entregue. Efeito. A diretoria reclamou que não recebeu as informações. Expectativa. Eu espero que daqui para frente você tenha um controle mais rígido sobre os prazos. Está resolvido o assunto. Então, não é feio eu falar isso, porque eu estou dizendo para a pessoa, eu acredito em você, eu acredito que você pode melhorar, eu acredito que você pode ter um desempenho muito mais satisfatório, né? Então, feedback não é ofensa. Retomando o modelo, né? Vamos pegar outro assunto, né? Percepção. Eu percebi que quando o colega te pediu ajuda, você disse que não podia porque não era seu trabalho. Efeito. O colega não conseguiu terminar e ele ajuda outras pessoas. Expectativa. Eu quero que na minha área tenha colaboração. Então, daqui para frente, quando alguém te pedir ajuda, por favor, colabore. Pronto, coloquei uma situação de colaboração dentro do modelo, né? Modelo percepção, efeito e expectativa. Qualquer assunto, qualquer feedback pode ser colocado dentro disso. Como eu sou líder, eu tenho direito de ter uma expectativa, de dizer como eu quero que a minha equipe se comporte, quais são as regras aqui da área. A partir do momento que você sabe como fazer, você faz isso com mais desembaraço. Vamos para as dicas. A primeira delas, combine com a sua equipe sobre feedback. Faça um acordo. Daqui para frente, nós vamos usar o feedback para crescer, para melhorar o desempenho e para explorar o potencial que estava adormecido. Este acordo de feedback é fundamental, senão cada vez que você vai fazer um feedback terá alguma dificuldade. Combine com a equipe, né? Que o feedback é para o crescimento de todos e para a melhoria do desempenho. Então, antes de começar a dar feedback, diga: esta conversa é para o teu crescimento na carreira. É para você ter um desempenho ainda melhor, porque você tem potencial para mais. Sabe aquele feedback que está muito intenso, muita emoção envolvida? Pare, retome no outro dia. Quando a emoção tomou conta, ele não vai funcionar. É melhor deixar cada um ficar mais tranquilo. E também conectado com isso, escolha um bom dia para dar feedback. Um dia que você está bem e que a outra pessoa está bem. Porque um dia que alguém está alterado, incomodado, irritado, não será um bom dia para feedback. Lembre sempre, feedback não se trata de quem tem razão. Feedback é para melhorar o futuro. Quando um começa a argumentar, o outro contra-argumenta, o outro reargumenta, isso não está dando certo. Vamos focar na melhoria, no futuro, no crescimento do desempenho. Quando a gente fala de feedback, eu gosto muito de um termo que Harvard usa. Eles falam feedbacks honestos. Você precisa aprender a dar feedbacks honestos. Não aquela coisa de falar: você é muito bom, mas você é muito legal, porém. Aprenda a ser franco, feedbacks honestos vão ajudar as pessoas a crescer.
Agora, se é difícil, se você não tem prática, se a equipe não aceita bem, você vai precisar fazer muitas vezes para melhorar. Então, é sua responsabilidade melhorar o desempenho das pessoas. Lide com essa.